Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema denso, né? Mas fascinante. O arquétipo do diabo no tarô. Isso aí. E a gente vai usar como guia um capítulo bem interessante do livro Ao Encontro da Sombra. Exato. A ideia aqui não é falar do diabo como, sei lá, um ser maligno, literal, mas sim como um símbolo. Um símbolo poderoso, né? De partes da nossa psique que são meio confusas, às vezes até negadas. É isso. Vamos tentar, então, desemaranhar um pouco essa figura. Ótima abordagem. Porque a chave, como a autora Sally Nichols coloca no texto, é ver o diabo como um espelho. Um espelho da nossa sombra. Exato. Aquilo que a gente não reconhece na gente e acaba projetando nos outros, no mundo lá fora. Faz sentido. E o texto explora bem essa natureza meio paradoxal, né, do que a gente costuma chamar de mal. Justamente. Aquilo que é desconcertante, que não se encaixa fácil. E os organizadores do livro até comentam que um problema hoje em dia é essa nossa dificuldade de encarar o mal, sabe? Quase uma perda de consciência sobre ele. É verdade. Por isso essa análise simbólica é tão útil, eu acho. Ajuda a recuperar um pouco essa percepção perdida. Bom, para começar então, a descrição visual que a fonte traz do diabo no tarô é bem impactante. Sim, e é para ser mesmo. Nichols descreve como um absurdo conglomerado de partes. É forte isso. É mesmo. Chifres de cervo, que remetem à nobreza, talvez, garras de ave de rapina, Agressividade, né? asas de morcego, que trazem a ideia de escuridão. E até seios de mulher num corpo que se diz masculino. Uma mistura muito louca. Totalmente. Mas não é aleatório, né? É uma imagem forte da nossa própria confusão interna. Como assim? Pensa, tipo, em argumentos ou até personalidades, que parecem um monte de peças soltas, que não se encaixam. Já vi isso. Então, isso pode ser um sinal de algo escondido ali, algo negado, sabe? A própria palavra diabolos, em grego, O que significa? significa separar, lançar através. É o oposto de símbolos, que é unir. Ah, interessante. Então, o arquétipo representa essa força que quebra as coisas. Que desintegra. Exatamente. A força que fragmenta. E tem outra camada que a fonte traz, que é a da queda pelo orgulho, né? Sim, a figura que se via como o filho favorito, cheio de si. Isso soa muito como um alerta pra gente, não? Com certeza. Toca num ponto psicológico fundamental. A tal da inflação do ego. Uma inflação do ego, o que seria isso exatamente? É aquele sentimento perigoso de se achar importante demais, sabe? Uma recusa meio teimosa em admitir as próprias limitações, as próprias sombras. Tipo, o mal tá sempre lá fora, nunca aqui dentro? Perfeito. Essa cegueira é uma marca registrada desse arquétipo. E como essa desintegração ou essa inflação aparecem no nosso dia a dia? A fonte dá exemplos mais práticos. Dá, sim, e são bem concretos. Pensa, por exemplo, nos discursos públicos que a gente ouve cheios de contradições. Ah, isso tem bastante. Pois é, não é só falha lógica, né? Pode ser um reflexo dessa sombra que não está integrada, uma incoerência lá de dentro que acaba vazando. Entendi. Ou então os ataques anônimos na internet, aquela raiva sem foco claro. Nossa, sim. Aquela fúria que parece vir do nada, né? Exato. É como usar a espada da razão, que é poderosa, de forma cega. Como um morcego que voa à noite, sem ver direito para onde vai ou o que está atingindo. É a sombra agindo sem consciência. Mas aí, olha só, a análise fica ainda mais intrigante. Porque a fonte lembra que o diabo também é Lúcifer. O portador da luz. Originalmente um mensageiro de Deus. Exato. Como pode o símbolo da fragmentação, da sombra, ter essa ligação com a luz? Parece uma baita contradição. E talvez essa seja a grande sacada do arquétipo. É uma provocação? Uma provocação? Como assim? Sugere que mesmo aquilo que a gente vê como puramente negativo, caótico, até destrutivo, Sim. carrega uma faísca de vitalidade. Uma energia bruta que, olha só, pode ter potencial para a verdade e para a criatividade. Uau. Isso é inesperado. A questão central que a fonte levanta é: essa energia, ela é compreendida e integrada ou ela é só reprimida? Ah, entendi a diferença. Se for reprimida, vira destrutiva, mas se for integrada, pode ser transformada. O mal nesse sentido não é só o oposto do bem. Seria o que, então? Uma energia potente, mas que ainda não foi direcionada, sabe?
desafia essa nossa visão de mundo tão preto no branco. Muito interessante. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa análise toda, quais seriam os alertas ou convites principais dessa figura do diabo? Bom, eu diria que são os 3 pontos principais. Primeiro, um alerta sobre a nossa própria confusão interna, né? As partes da gente que não se encaixam direito. Certo. Segundo, um lembrete constante sobre a projeção da sombra, aquilo que a gente não vê na gente e critica ferozmente nos outros. Importantíssimo isso. E o terceiro, uma advertência séria sobre os perigos do orgulho, da inflação do ego e dessa recusa em admitir as próprias falhas. No fundo, é um convite para olhar para dentro. E como a gente poderia aplicar isso de forma mais prática na vida? Olha, acho que a aplicação mais direta é desenvolver um olhar mais crítico mesmo, para tentar identificar essas projeções, sabe? Tanto nos outros quanto na gente. Exatamente. E entender como essa falta de autoconsciência, esse voar às cegas, como a fonte diz, permite que ideias confusas ou até destrutivas ganhem força e se espalhem por aí. Faz todo sentido. E o objetivo não é eliminar a sombra, né? Acho que isso nem é possível, talvez nem seja bom, mas sim compreendê-la, dialogar com ela. Isso, deixa a gente com uma reflexão bem boa para levar, né? Que tipos de forças desagregadoras ou desses conglomerados absurdos a gente consegue perceber por aí? Nas conversas, nos discursos? Nas interações do dia a dia. Isso, e pensar em como esse esforço de reconhecer a sombra, a nossa e a que a gente projeta, pode talvez ajudar a navegar essa complexidade toda com um pouco mais de clareza, quem sabe. É uma ótima pergunta para se fazer. Com essa questão em mente, então, a gente encerra a nossa exploração de hoje.